Então, para responder a pergunta desse vídeo, Nick Walker é melhor que Rafael Brandão? E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E rapaziada, esse aqui vai ser mais um vídeo de comparação para vocês. E esse aqui vai ser um vídeo que, digamos que vai ser um pouquinho polêmico. Para falar a verdade, eu nem ia fazer esse vídeo, já que eu, a primeiro momento, eu não achei que faria muito sentido fazer esse vídeo. Que é basicamente uma comparação entre o Nick Walker, o mais recente campeão do New York Pro, versus o Rafael Brandão, nosso melhor atleta open brasileiro. E cara, a primeiro momento eu falei, acho que não vai compensar fazer essa comparação porque os dois têm físicos totalmente diferentes, mas aí eu pensei um pouco melhor e falei, foda-se, vou fazer do mesmo jeito. Eu acho que vai ser sim uma comparação um pouco interessante, né? E se você gostou da ideia desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o seu like para fortalecer o canal, para mim trazer cada vez mais vídeos como esse. Se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo por um amigão seu que curte bodybuilding assim como você. E é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeira pose, duplo bíceps de frente. E cara, por aqui você já percebe que são físicos totalmente diferentes. A proposta do físico deles é totalmente oposta, tanto estruturalmente quanto em formato muscular mesmo. Os caras têm músculos totalmente diferentes. O Brandão é aquele cara com a estrutura um pouco maior, né? Ele é um cara mais alto, ele tem uma estatura mesmo maior. Tem um físico mais longilíneo, com linhas mais alongadas, uma estética muito melhor, uma linha de cintura muito mais estreita. Já o Nick Walker é totalmente diferente, tem uma estrutura menor, é um cara mais baixo. Ele possui aquele aspecto freak que todo mundo fala. Muita gente diz que o físico dele é feio, que parece um freezer e não sei o que, mas não tem como negar que é muito imponente. Tem uma imponência muito grande por conta dessa grande espessura de músculo que ele tem. Em questão de volume não tem nem o que questionar, o Nick Walker é muito superior ao Brandão. E a mesma coisa para o Brandão quando a gente fala de linha. A linha do Brandão é muito superior em termos estéticos. Mas como nós sabemos, o bodybuilding é um esporte onde a massa, o volume em si, é extremamente valorizado, principalmente numa categoria como a Open. E por isso, muito provavelmente o Nick Walker sairia assim na frente do Rafael Brandão. E também levando em consideração o hardness, o aspecto duro e denso que o Nick Walker tem, a profundidade de cortes, aquela vascularização que ele tem, mano, ele realmente tem um aspecto muito diferenciado. Não é o físico estético, não é aquele físico que eu olho e falo, mano, quero me parecer com esse cara. Não, eu diria isso falando do shape do Brandão, mas em relação ao Nick, é um cara que assusta, não é um shape bonito, como eu disse, mas é o que a IFBB quer, é o que os caras querem, mano, então não tem muito como brigar com isso. A linha do Brandão é muito superior, eu acho a estética do Brandão sensacional. Talvez atualmente seja a melhor estética da IFBB Pro League. Isso falando, é claro, na categoria Open. Mas essa é só a minha opinião também. A gente observa que no volume geral, o Brandão realmente deve muito pro Nick. A única área que eu acredito que o Brandão até tem uma pequena vantagem em termos de volume são nos quadríceps, que os quadríceps do Brandão são fenomenais, não tem nem o que dizer. Nick Walker também tem quadríceps excelentes, mas o Brandão tem um destaque a mais aí nesse quesito. Justamente porque o upper body do Brandão acaba não sendo tão grande quanto o Nick. A linha de cintura do Rafael Brandão é 10 vezes melhor do que a do Nick. As proporções do Brandão são muito mais estéticas, mas é aquela coisa que eu disse. A IFBB prefere os Mass Monsters, prefere os caras que, além de serem muito grandes, conseguem chegar numa condição sensacional. E isso não tem como negar que o Nick chegou muito bem condicionado, muito denso. Tava com um aspecto de pele extremamente fino, com a densidade muscular, cara, gigantesca, a estrutura totalmente preenchida. E apesar de eu particularmente preferir o shape do Brandão, eu duvido que os árbitros também prefeririam. Então, provavelmente, o Nick Walker venceria do Rafael Brandão ao duplo bíceps de frente. Expansão de dorsal de frente. Bom, essa aqui, na minha opinião, talvez seja a melhor pose do Rafael Brandão. É uma pose onde ele consegue abrir muito bem a sua parte ali da região das dorsais, ele consegue mostrar isso com muita eficiência. Tem uma simetria que é praticamente impecável, cara. Olha só a simetria que esse cara tem. Profundidade de cortes ali nos quadríceps, cara, vasto lateral, reto femoral marcando, vasto medial também, sartório, muito bom. Cintura apertada, ombros largos, simetria quase perfeita. Mano, é o físico que eu gostaria demais de ter. Já o Nick Walker, bom, é um físico assustador, é aquele cara que você olha e fala, mano, o que tá acontecendo aqui?
mas definitivamente não é algo estético. Você consegue observar que a barriga dele é muito grande, velho. A região abdominal dele é gigantesca, ocupa uma área muito grande na pose e, na minha opinião, acaba sendo desproporcional. Ele fica com essa região do abdômen extremamente alongada e eu particularmente não gosto. As pernas ficam com a impressão de serem muito achatadas. Ele também tem uma assimetria nos quadríceps, dá pra ver que o quadríceps esquerdo dele é maior do que o direito. Ele tem mais volume que o Brandão? Tem. Tá um pouquinho mais condicionado? Provavelmente. Mas a linha dele é horrível, as proporções não ficam boas nessa pose. Então eu sei que muita gente vai preferir o Nick Walker nessa pose, mas cara, eu particularmente não tenho como dar essa pose pra ele. Óbvio, na minha opinião de fã, porque fica muito desproporcional, eu não acho que seja agradável esteticamente. Ah, e é claro, eu acabei não citando isso, mas eu tô analisando os dois através de fotos que foram tiradas em ângulos diferentes, com iluminações diferentes, em palcos diferentes. Então assim, não é aquela coisa totalmente apurada, não é isso aqui que a gente vai ver na realidade provavelmente. Esse vídeo aqui foi feito somente com o propósito de entretenimento. E eu também não sou um árbitro, eu sou apenas um fã. Mas voltando aqui, mesmo o Nick Walker tendo mais muscularidade, tendo mais densidade, eu ainda prefiro o Rafael Brandão por conta da sua linha, das suas proporções. E não tô nem aí se os árbitros dessem essa pose pro Nick. Eu tô falando que eu prefiro o Brandão. Peitoral de lado, essa é uma das melhores poses do Brandão também, porque apesar de ele não ter um volume gigantesco, nessa pose ele consegue se mostrar de uma forma muito perfeita. Fica muito encaixado na pose. E é aquela coisa, né, bicho? O Nick Walker tem mais volume, tem mais densidade, tem mais condicionamento, provavelmente, mas o Brandão tem uma estética extremamente superior ao Nick Walker. Essa pose, como o volume e a densidade muscular são extremamente levados em consideração, e é claro, o condicionamento, eu acho que os árbitros ainda dariam sim essa pose pro Nick Walker. Mas o Brandão não fica muito atrás não, cara. É que realmente o aspecto de densidade e de muscularidade do Brandão estão um pouco atrás ainda do Nick Walker. Ah, e vamos lembrar também que essa é a versão do Brandão de 2020. Nós ainda não vimos o Brandão de 2021. Isso também vai afetar no resultado final. Duplo bíceps de costas, cara, aí é meio complicado pro Brandão. Não tem como negar que essa talvez seja a sua pior pose. A falta de volume na parte baixa das costas, na grande dorsal, realmente é o maior ponto fraco do Brandão na atualidade. Ele mesmo sabe disso, ele tá trabalhando muito pesado, muito duro nisso. Tenho certeza que ele vai conseguir sim melhorar. Mas nesse momento, o Nick Walker tem um dos melhores duplo bíceps, na minha opinião, da Open. Posterior de coxa muito cortado, aspecto de densidade nas costas muito bom. Ainda diria que o Brandão tem uma profundidade de cortes legal, mas assim, em termos de volume não tem nem como dizer, o Nick Walker realmente está muito à frente. Acho que o Nick Walker ainda podia aumentar um pouquinho o volume na grande dorsal e a separação muscular, né? A separação muscular dele não é tão boa na região das costas. Mas tirando isso, é um duplo bíceps praticamente perfeito. E infelizmente nesse momento o Brandão não seria capaz de vencer o Nick Walker. Expansão de dorsal de costas é basicamente a mesma coisa. Nick Walker tem mais volume nas costas, mais volume nas coxas, mais densidade, um pouquinho mais de condicionamento também. E no geral, acredito sim que seria uma pose que o Nick Walker levaria uma grande vantagem. Tríceps de lado é uma pose muito boa dos dois. É uma pose que o Brandão consegue ter uma estética sensacional, como sempre. Posterior de coxa estava bem, estava também com o glúteo ali com estriações. A linha abdominal do Brandão também não tem nem o que dizer. Mas essa é uma pose que o Nick talvez tenha essa como a sua melhor pose. É simplesmente incrível, cara. Ele lembra muito Dorian Yates. Até mesmo a forma de posar nessa pose realmente lembra bastante o Dorian. E dá uma olhada nessa cabeça lateral do tríceps. Cara, Nick Walker tem uma das melhores poses de tríceps de lado que eu já vi. É simplesmente incrível. Até mesmo ali a posição da panturrilha, lembrando muito o Dorian. Cara, é uma pose incrível dele. Ele tem um aspecto hard, daquele músculo denso mesmo, que é difícil de ver. Ele tem aquele aspecto com a pele de papel, que nem os americanos falam. Muito seco, muito denso e venceria sim do Brandão nessa pose. Abdominais e pernas, essa aqui é uma pose que é uma das melhores do Rafael Brandão. E assim, na minha opinião, mesmo que muita gente fale, o Nick tem mais densidade, tem mais condicionamento e não sei o que, não tô nem aí, bicho. Na minha opinião, essa é uma pose que o Brandão venceria sim do Nick Walker. O quadríceps dele é muito mais estético, o vasto lateral totalmente fibrado. A linha abdominal também do Brandão é muito mais estética, muito mais estreita. Não tô nem aí se o Nick Walker tem mais volume, tem mais densidade, não sei o que. Pra mim, o cara mais estético sempre vence nessa pose, desde que ele tenha uma condição de definição adequada. Sim, essa pose pra mim é Rafael Brandão, sem dúvidas.
mais musculoso, essa aqui é sim uma pose legal do Rafael Brandão, mas é claro, ainda falta um volume para conseguir realmente preencher totalmente a estrutura dele, que é muito grande. E já pro Nick Walker, essa é uma pose perfeita para ele. Ele é um mass monster, é um cara que realmente tem um volume fora do padrão, e essa acaba sendo uma das suas melhores poses, sem dúvida. Infelizmente não vai ter como pro Brandão nessa pose. Nick Walker acaba levando porque ele tem mais densidade, mais muscularidade e o condicionamento tá excepcional. Então, para responder a pergunta desse vídeo, Nick Walker é melhor que Rafael Brandão? Bom, nesse momento eu acredito sim que o Nick Walker venceria o Rafael Brandão. Tá com um físico mais evoluído do que o Brandão, justamente por conta do volume. Infelizmente o Brandão ainda não tem o nível de muscularidade, de volume que esses caras têm. E o Nick, na minha opinião, está sim à frente do Brandão. E é claro, essa é a minha opinião de fã. Levando em consideração quem eu gostaria de ter o shape, claro que seria o Brandão, mas falando em termos de critério de bodybuilding, provavelmente os árbitros dariam a vitória para o Nick Walker. Mas eu tenho certeza que o Brandão ainda vai chegar no nível do Nick, só precisa um pouquinho mais de tempo. E é claro, também quero saber a sua opinião aí embaixo. Deixa o seu like se gostou, compartilhe o vídeo também aí com um amigo seu que curte bodybuilding assim como você. E é isso aí, até o próximo vídeo.